Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início ao estudo da unidade 4 do nosso livro didático de língua portuguesa e vamos trabalhar com o conteúdo Funções do pronome se. No último vídeo, nós vimos as vozes verbais e esse conteúdo também vai nos ajudar a entender melhor como o pronome se funciona na sintaxe, né? Quais são as suas funções. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o pronome se. Ele é um pronome oblíquo átono e ele serve, como todos os pronomes, como referenciadores, ou seja, eles podem acompanhar ou substituir nomes. No caso do pronome se, ele exerce funções sintáticas. Ele também pode funcionar como complementos verbais, que é o que nós também vamos ver nessa unidade 4. Bom, é muito comum em nosso dia a dia depararmos com o emprego da palavra se, que costuma gerar muitas dúvidas, pois ela pode apresentar diversas funções. Entre elas estão a função de pronome ou também a função de conjunção, certo? O que é a conjunção? É o termo que serve para unir orações ou ainda unir elementos de mesma função sintática. No caso do pronome se como conjunção, eu vou citar um exemplo para vocês. Se nós estudarmos, conseguiremos tirar uma boa nota nas avaliações. Nesse caso, o se funciona como uma conjunção, ok? Mas o nosso foco da aula de hoje é a função do se enquanto pronome. Vamos lá? A primeira função que nós vamos trabalhar do pronome se é de pronome apassivador. Na unidade 3, nós trabalhamos com a voz passiva e nós vimos que a voz passiva pode ser sintética. Quando ela é sintética, ela é representada por um verbo mais a partícula se, no caso, o pronome se. E é essa função que nós vamos trabalhar hoje. Como você notou, o termo se utilizado na letra da canção que vocês vão acompanhar no livro didático de vocês auxilia na construção e identificação da voz passiva sintética, já estudada anteriormente. Quando isso ocorre, chamamos esse se de pronome apassivador. Ele está ligado a verbos transitivos diretos, ou seja, aqueles verbos que precisam de complemento, e esse complemento não precisa de uma preposição para se ligar ao verbo. Também está ligado a verbos transitivos direto e indireto, ou seja, verbos que precisam de dois complementos, um sem a preposição, que é o objeto direto, e outro com a preposição, que é o objeto indireto. E ele indica, esse pronome se, indica que o sujeito é paciente, ou seja, que esse sujeito recebe a ação verbal. Vejam os exemplos. Faz-se a certeza. Aí nós temos um exemplo de voz passiva sintética. Eu posso transformar essa voz passiva sintética numa voz passiva analítica. A certeza é feita. Perceberam aí como o se torna o sujeito paciente? Nessa situação, nós temos o se como pronome apassivador, ou seja, ele mostra que o sujeito é paciente, que o sujeito recebe a ação verbal. Vamos à outra função do pronome se. A segunda função é o pronome se como índice de indeterminação de sujeito. Nós também já trabalhamos o que é isso. É o sujeito indeterminado, aquele que nós não conseguimos identificar. Ok? Na oração, precisa-se de Pai Novo. Presente nessa tirinha, na tirinha que vocês vão acompanhar aí no livro didático de vocês, percebemos que o sujeito não é identificado de maneira explícita. Sabemos que há um sujeito, mas não conseguimos identificá-lo naquela oração, a não ser pelo contexto. Nesse caso, o termo se, ligado ao verbo, funciona como um índice de indeterminação do sujeito. Note que o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, pois não há sujeito com quem realizar a concordância, ficando, portanto, neutro. Além disso, pessoal, geralmente os verbos são intransitivos, ou seja, são verbos que já têm o sentido completo, ou também são verbos transitivos indiretos ou verbos de ligação. Nunca nós teremos um verbo transitivo direto.
ok? Para ficar ainda mais claro, como é que eu identifico esse índice de indeterminação de sujeito? Primeiro, eu não posso fazer aquela transição, né? Trocar a voz, passar da voz passiva para a sintética, passiva sintética para a passiva analítica, porque não é um caso de pronome se enquanto passivador, certo? E eu também não posso passar aquele verbo para o plural. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, o exemplo que aparece aí, ó, precisa-se de pai novo. Quem precisa de pai novo? Eu sei que alguém precisa, portanto, eu sei que existe um sujeito, mas esse sujeito não pode ser identificado, certo? E por último, a última função do pronome se é de pronome reflexivo, que nós também já trabalhamos lá nas vozes verbais. O que é a voz reflexiva? É quando o sujeito pratica a ação e recebe essa ação. Então, nós também vamos ter o pronome se como um pronome reflexivo, ou seja, indicando que o sujeito, além de praticar a ação verbal, ele recebe aquela ação. Quando a palavra se indica que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio, definimos esse termo como pronome reflexivo. Além disso, o pronome reflexivo pode relacionar dois seres de modo a expressar que a ação realizada ocorre de forma mútua, ou seja, trocada um com o outro. Vejamos o exemplo. João e Maria apaixonaram-se. Olhem, nós temos dois seres, João e Maria. Eles se apaixonaram, ou seja, é uma ação mútua. João apaixonou-se por Maria e Maria se apaixonou por João, ok? Vamos recapitular. O pronome se pode funcionar de três formas. A primeira, quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, é sujeito paciente, o se que acompanha o verbo é classificado como um pronome apassivador. Quando o sujeito é indeterminado na oração, o se que acompanha o verbo é chamado de índice de indeterminação do sujeito. E quando o sujeito pratica e recebe a ação na oração, o se é um pronome reflexivo. E aí nós temos um quadro para tornar essa explicação mais viável para a gente, né? Entender? Então, ó, no primeiro caso, pronome apassivador. Vendem-se casas. Como é que eu sei que ele funciona como um pronome apassivador? Bom, eu posso fazer a inversão dos termos na oração, trazer casas para o primeiro plano e torná-lo um sujeito. Casas são vendidas. No segundo, índice de indeterminação do sujeito. Trata-se de uma pessoa feliz. Trata-se. Quem trata? Né? Então, eu tenho um sujeito indeterminado. E, por último, o pronome reflexivo. O menino se feriu gravemente. O menino praticou a ação de ferir e recebeu essa ação. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo vídeo. Tchau!